Bom dia para todos vocês. E assim como nós já tivemos a nossa revisão de português e de geografia, nós teremos hoje a nossa revisão de história, tá certo? Porém, antes de a gente começar a revisão, eu gostaria de relembrar que essa revisão é somente para a primeira etapa, ok? A etapa 3, que é onde nós paramos, não irá cair na prova, é somente a etapa 1. Por isso que a tia colocou aqui o conteúdo da etapa 1. Então vamos lá, revisão de história. Eu coloquei o conteúdo família, né? Porque é um dos conteúdos que vai cair, assim como sobrenome e grupo social. Sobrenome e grupo social está dentro do conteúdo família. O que a gente precisa entender sobre sobrenome? É que antigamente as famílias representavam seu sobrenome através de um brasão. O que é o brasão? O brasão ele é um símbolo que existe até hoje em alguns países, né? Por exemplo, nós temos uma bandeira, no caso a bandeira do Brasil ela é assim, né? Tem a nossa bandeira, todo país tem a sua bandeira e também tem um brasão. O brasão ele é representado por símbolos, pode ser duas penas, aqui um círculo representando o mundo, espada, certo? Então, aquele país que deseja ter o próprio brasão, ele pode ter. Mas, antes, o brasão era algo muito comum, toda família tinha o seu brasão. Vamos supor que o seu sobrenome aí fosse Silva. Então, para que vocês representassem esse sobrenome, vocês tinham que ter um símbolo, que, como eu falei, é chamado de brasão. Tia, o que é que teria nesse símbolo? Depende. Cada família escolheria o seu símbolo. Podia ser duas espadas se cruzando, poderia ser uma bandeira com uma árvore dentro. O importante é que aquele símbolo falasse de uma cultura da família. Se na sua família fosse comum o ofício da mecânica, certo? Há muitos mecânicos na família. Ou então, se é muito comum o ofício de ser costureira, esse trabalho com a costura. Então, no seu brasão tinha uma representação de algo que sua família faz. Minha família inteira trabalha com a agricultura. Então, teria que ter uma representação do trabalho. Geralmente era isso que ia no brasão, uma representação do trabalho e também uma representação da história da família, como a família se formou. Todos esses detalhes eram representados no brasão. Show? Então, hoje, não é mais comum termos um brasão, pelo menos não aqui no Brasil. Por exemplo, meu sobrenome é Nogueira de Mesquita. Minha família não tem um brasão que represente o nosso sobrenome. Enfim, então se eu perguntasse para vocês, alunos e alunas, como eram representados sobrenomes antigamente? Através de um brasão, através de um desenho, né? E o que é esse tal de grupo social? A gente aprendeu que o grupo social são os grupos que nós formamos ao longo da vida, né? A escola é um grupo social, a igreja é um grupo social, a dança, quando você frequenta uma dança, rotineiramente, ali é um grupo social, a sua família é um grupo social que você conhece desde que nasceu, tá bom? Por que grupo? Porque é um conjunto de pessoas. E por que social? Porque vocês se socializam, vocês convivem. Então, os grupos sociais eles são mais comuns do que nós imaginamos. Existem todos os tipos de grupos sociais possíveis. Os sociais esportivos, religiosos, os educacionais, no caso da escola, professor, a professora, a diretora, o coordenador, os alunos, todo mundo faz parte de um grupo social. Na igreja, o pastor, a pastora, os membros da igreja, então o padre, as religiosas, todas essas pessoas fazem parte do grupo social religioso. Então vocês já sabem, se eu perguntar, é correto dizer que a família é um grupo social? Vocês iriam dizer o quê? Sim, porque ela é um grupo social que nós conhecemos desde que nós nascemos, tá? E por que é tão intenso esse grupo social? Por que a gente convive tanto com esse grupo social? Por quê? Porque é o local onde nós moramos,
É lá onde nós constituímos um parentesco, né? No caso com as irmãs, com os irmãos, com os pais, com os primos. E vamos agora para fatos históricos. Eu já perguntei várias e várias vezes para vocês nas aulas sobre fatos históricos. E agora vai mais uma vez essa pergunta. O que é um fato histórico? É um acontecimento importante, exatamente. O fato histórico é esse acontecimento importantíssimo, que pode ser de relevância, ou seja, de importância pessoal ou social. Pessoal é quando importa só para mim e para minha família, para os amigos, para os mais próximos. E social é quando esse acontecimento ele é importante ou ele atinge o mundo inteiro, ou o país, ou o estado em que eu moro. Vamos supor que tivesse acontecido um problema nas praias e as praias tivessem que ser fechadas, não por conta da pandemia, mas por conta de uma poluição. Então, todas as praias do Ceará precisassem ser interditadas. Ninguém ia lá tomar banho, ninguém se aproximar. Ninguém se aproximaria, nada do tipo. Então, isso é um fato histórico? Sim, porque foi um acontecimento que aconteceu na história. O que nós vivemos hoje faz parte da nossa história. Então, mais lá na frente, tudo que a gente está vivendo hoje pode ser que venha a estar nesse livro que vocês têm aí em casa de história, certo? Pode ser que tudo isso apareça no livro de vocês. Então, esse momento que a gente está passando na nossa história, né, onde nós estamos enfrentando um vírus, que é o Covid-19, por conta dele, nós estamos tendo aulas remotas. Isso é um fato histórico? Sim, porque é um acontecimento que está acontecendo na nossa história. E lá mais na frente, no futuro, esse acontecimento vai estar escrito nesses livros de história e outras crianças irão estudar, irão aprender sobre como foi esse tempo para todo mundo. Então, voltando ao que eu falei sobre as praias. Agora perguntando para vocês, a interdição de todas as praias, ou seja, a proibição para banho em todas as praias, é um acontecimento de importância social ou pessoal? Uma dica, envolve muitas pessoas. Todo mundo vai deixar de ir para a praia, todo mundo que mora aqui no Ceará. Então, envolve só sua família, seus amigos? Não. Então, é um acontecimento social. Social vem de sociedade, ou seja, de muitas pessoas. Agora, a comemoração do seu aniversário é um acontecimento de importância pessoal ou social? Pessoal. Casamento, a queda do primeiro dente, o primeiro passo do neném, o primeiro emprego, a formatura, a construção da casa tão sonhada, tudo isso são acontecimentos sociais. A Primeira Guerra Mundial, o vírus Covid-19, que trouxe essa pandemia para o mundo inteiro, deixa eu ver o que mais, o derramamento de petróleo no Golfo do México, a bomba que explodiu lá no Líbano, tudo isso, toda essa situação que a tia citou, é um acontecimento de importância social, porque envolve outras pessoas, envolve ou o mundo ou um determinado país, mas envolve mais de uma família, ok? Então, já sabendo disso, vocês vão prestar atenção, porque na prova eu vou citar várias perguntas, vocês vão dizer se aquele acontecimento é social, se só envolve você, sua família, ou se aquele acontecimento é social, envolve muitas pessoas, entenderam, né? Pessoal, um grupo pequeno, só sua família, e social, um grupo maior, muitas pessoas. Fonte histórica. O que é a fonte histórica? Se um fato histórico é um acontecimento importante, que pode ser de importância social ou pessoal, a fonte histórica é o que prova que esse acontecimento importante aconteceu, ou seja, a fonte histórica prova que o fato histórico aconteceu. Todo fato, para ser um fato, precisa de uma fonte. Se eu disser para vocês que eu vi um golfinho andando de skate, vocês vão acreditar? Não vão acreditar. Vocês só vão acreditar se eu tirar uma foto, se eu gravar um vídeo. Então, a minha foto é uma fonte histórica, o meu vídeo é uma fonte histórica. Quando uma notícia sai no jornal,
O jornal é uma fonte histórica, o jornal é uma prova de que aquilo aconteceu, certo? Então a fonte histórica serve para provar. E ela pode não ser apenas escrita, ela pode ser uma fotografia, como eu disse, pode ser até uma gravação, pode ser algum tipo de material, uma roupa, um desenho, um quadro. Ela pode ser uma carta, ela pode ser um e-mail. Então, tudo que prove que algo existiu é uma fonte histórica. E aí, em relação à fonte histórica, vocês vão prestar muita atenção os meios de fonte histórica que existem, que a tia já citou aqui, e vão responder adequadamente à pergunta. Linha do tempo. Bom, linha, quando eu falo de linha, vocês já imaginam isso aqui, né? Uma linha mesmo. E o que é essa linha do tempo? É uma linha que está relacionada com o tempo, com as horas. Se a gente for traçar uma linha do tempo da nossa vida, a gente ia fazer assim, ó. Aqui sou eu bebê, aqui eu criança, aqui um pouco mais adolescente, jovem, adulto e idoso, né? Então a linha do tempo ela vai mostrando a evolução humana. Ela pode ser de origem cronológica, ela pode ser marcada de uma forma cronológica. O que é cronológica? Está relacionado com o passar do tempo. O tempo passou e esse bebê virou um adolescente, um jovem, um adulto e um idoso. E pode ser também marcado como um tempo histórico. O que é o tempo histórico? O tempo histórico são situações que aconteceram no tempo. Por exemplo, a colonização do Brasil, a abolição da escravatura, que a abolição é romper a escravatura, acabar a escravatura. Isso aí são acontecimentos que foi acontecendo ao longo do tempo, tá bom? Então a gente tem que ter muita atenção para não confundir. Um acontecimento cronológico, ele vai acontecendo em uma ordem. Eu não posso dizer para vocês que, por exemplo, que primeiro existiu aqui no nosso país grandes shoppings, grandes comércios, e depois começaram a surgir as ocas. Que história louca é essa? A gente sabe que desde o princípio, antes mesmo dos portugueses virem aqui para o Brasil, já existia ocas. As ocas eram o lugar onde os índios moravam. Então, quais foram as primeiras construções do nosso país? Foram as ocas e depois os prédios e as casas. Então, eu não posso mudar a ordem. Então, a ordem cronológica é o que vem primeiro para o que vem depois. Quais são as primeiras construções? As ocas, depois as casas e depois os prédios, né? A ordem de acontecimento, a linha do tempo que está falando do acontecimento marcado pela história, não necessariamente precisa ter uma ordem. Ele só precisa ser um acontecimento histórico, como eu falei, a abolição da escravatura ou o período da colonização, as guerras que já aconteceram, ou então a Revolução Industrial, que a gente já falou muito sobre isso. Vocês só precisam estar atento mesmo a esse fato, porque a linha do tempo, ela representa uma mudança, representa algo que mudou, que pode ser dessa ordem que a tia falou, na ordem do acontecimento que veio primeiro, que veio depois, ou a linha do tempo pode representar apenas um acontecimento histórico, certo? Sem essa ordem bem precisa, bem expressiva, bem detalhada, como acontece com a linha do tempo. Vocês entenderam? Eu espero que sim. Não é difícil, porque são muitos nomes, né? Fonte histórica, linha do tempo, ordem cronológica, tudo isso mexe um pouquinho com a nossa cabeça. É só vocês pensarem assim, ó. Todos os anos vocês completam um aninho a mais. Hoje vocês têm 8, ano que vem vão ter 9, aí assim por diante. Então isso é uma ordem cronológica. Todo ano vocês ganham mais um aninho, mais um aninho. Então, a ordem cronológica das coisas é o que vai acontecendo da ordem de uma coisa que aconteceu antes para o que vai acontecer depois. É como se fosse do menor para o maior. E
a ordem marcada pela linha do tempo histórica, são dados que aconteceu na história, são acontecimentos históricos, sabe? Dados históricos têm a ver com o quê? Com história. Então, pode ser qualquer acontecimento, como a tia citou, Revolução Industrial ou colonização do Brasil, ou muitos outros aí que vocês conhecem, tá? Então, vamos aqui para a comunidade, nosso último assunto. Nesse assunto comunidade, vocês vão ter que dizer o que é a comunidade. Nós sabemos que a comunidade é um grupo de pessoas onde existem muitos grupos sociais. Por exemplo, o seu bairro onde você mora é uma comunidade, sabia? E na comunidade onde você mora tem vários grupos sociais. Tem as pessoas que vão para a igreja, tem as pessoas que vão para a escola, você conhece as pessoas que trabalham. Então, tudo isso são grupos sociais dentro da sua comunidade. Então, esse é o conceito de comunidade. Grupo de pessoas que vivem em um grupo social. E aí vamos aqui para o outro detalhe, tá bom? Os direitos e deveres numa comunidade. A sua comunidade tem segurança? A sua comunidade tem iluminação? Tem lazer? Então, em uma questão, eu vou pedir para que vocês pintem o que não tem na comunidade de vocês. Se na comunidade de vocês não tiver iluminação, vocês não pintem. Se não tiver lazer, o que é o lazer? É um lugar para brincar, um lugar ideal, não é a rua não. Rua não é lugar de lazer. Infelizmente, hoje a gente brinca na rua porque não tem um lugar apropriado. Mas se na comunidade de vocês tiverem uma quadra para as crianças brincarem, um parquinho, então existe um lugar para lazer. A comunidade que eu estou falando é o bairro, não é a cidade, tá bom? A comunidade é o bairro. Ah, tia, não tem nada disso, então não pinta, tá bom? Então, meus amores, esses conteúdos, família, fatos históricos, fonte histórica, linha do tempo e comunidade, são os conteúdos da nossa provinha. O que é que vocês vão fazer? Quando vocês estiverem com a prova em mãos, vocês irão ler detalhadamente, peguem um livro, qualquer dúvida e respondam. Eu desejo bons estudos para vocês, que vocês possam prestar muita atenção. Eu quero ver cada um de vocês atingindo a nota máxima, tá certo? Um beijo para vocês e até a nossa